Saudações. Vamos iniciar agora o tópico de modelo de dados. Nós vamos seguir a construção de um relatório desde o início, considerando o modelo de dados, e a partir daí, nos próximos tópicos, nós continuaremos incrementando esse mesmo relatório até o final do curso. Ok? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou começar explicando o conceito de modelo de dados. As tabelas de um modelo de um banco de dados, no final das contas, elas representam entidades. Por exemplo, produtos. Você tem uma lista de produtos, você tem algo que pertence à regra de negócio de, de uma empresa. Assim como, por exemplo, as ordens de venda também. Você precisa de algo para poder controlar e identificar as suas vendas. E dentro da ordem de venda, você ainda tem as subentidades, que são os itens da ordem de venda. Ok? Todos esses, o conceito de entidade, ele sempre vai se relacionar a uma entidade de negócio ou uma entidade de negócio, como seria um cliente, um fornecedor, é, diferentes empresas, ou entidades e subentidades dentro dessa empresa. Os produtos que uma empresa vende, as vendas que ela faz, as entregas que ela faz e por aí vai. Tudo isso dentro de uma realidade de banco de dados, elas precisam ser representadas por tabelas e essas diferentes entidades elas possuem diferentes propriedades, que são os campos com as informações. Então, por exemplo, produtos eles vão ter código, nome, descrição, unidade, embalagem, cor. As ordens de venda elas podem ter código, cliente e os seus subitens, né? Os itens da ordem de venda, eles podem ter outras informações, como item, código da ordem da qual ela pertence, o código do produto, a quantidade, preço unitário e muito mais. Isso aqui são apenas alguns exemplos. E aonde entra a parte de modelo de dados e como isso vai influenciar no seu trabalho? Porque a interação entre essas entidades são chamadas de relacionamentos. Uma entidade ela se relaciona com a outra. Como? Por exemplo, o meu produto, o código do meu produto, ele vai ser descrito na ordem de venda. Eu estou vendendo o meu produto e ele está sendo tratado, a movimentação, a operação da venda do meu produto está sendo controlado pela ordem, está sendo feito através da ordem de venda. Existe dentro dessa relação é, uma descrição do código que é comum às duas tabelas. Dessa maneira, quando a gente traz isso para o mundo de banco de dados, se eu tenho essas duas interações ligadas, para cada produto que eu tenho, para cada item que eu tenho na tabela produto, ele vai estar descrito, ele pode estar descrito em uma ordem de venda. Se eu quiser procurar dados das ordens de venda nos produtos ou o contrário, dados dos produtos nas ordens de venda, eu vou conseguir. Né? Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente for visualizar isso na prática. E assim como eu posso ter a relação entre os produtos e ordem de venda, eu também posso ter as informações, as informações dos itens da ordem de venda, ok? E é interessante a gente visualizar isso por causa de um detalhe muito importante. E esse detalhe é um conceito da modelagem de dados que tem a ver como a gente vai classificar as informações e as propriedades que estão nessas entidades. E ele é baseado no conceito de fato e o conceito de dimensões. Se vocês olharem bem aqui na nossa, na nossa tabela de item da ordem de venda, vocês vão reparar que tudo que a gente consegue entender como valor, coisas que podem ser contadas e contabilizadas,
como por exemplo a quantidade, o preço unitário, o valor dessa venda que vai ser formada pela multiplicação da quantidade e do preço unitário, quantidade de itens vendidos, quantidade de ordens vendidas, eu posso pegar pelo item de código de ordem, eu também posso pegar a quantidade de produtos baseadas, baseadas no campo do item. Então, quando nós falamos fatos, nós estamos falando de algo concreto que uma entidade realizou, normalmente alinhado com os objetivos daquela entidade, por exemplo, vendas. Se eu quero saber a quantidade de unidades vendidas, isso é um fato, ok? E normalmente nós vamos tentar organizar tabelas, sempre que possível, em tabelas como fatos, onde eu vou tentar focalizar todos os meus quantitativos, e tabelas como dimensões, que nada mais são que são maneiras de dimensionar os fatos, de olhar para os fatos de diferentes maneiras. Eu posso falar que eu vendi uma quantidade de produtos, uma quantidade diferentes, uma quantidade total de produtos de 10 mil. Mas se eu for usar a tabela produto e eu usar a propriedade nome, eu vou ver que eu vendi 10 mil de uma seleção de 20 produtos e cada um teve uma quantidade específica. Se eu for utilizar o campo ordem de venda e eu pegar a data para poder dimensionar isso, para poder fatiar esse meu fato baseado no mês, por exemplo, eu vou saber que desses 10 mil que eu vendi, eu posso ter vendido 5 mil no primeiro trimestre, 2 mil, 2 mil no segundo e, e o restante, os 3 mil no terceiro trimestre. Ainda está para começar o quarto trimestre. Então, esse conceito vai ser importante não só para nós entendermos como temos que fazer as relações, mas também para organizar os nossos dados e para utilizar esses conceitos e boas práticas nos relatórios que nós vamos criar, ok? Apesar de eu ter falado várias vezes durante o decorrer do curso que a SW Sistemas Informática está proporcionando para vocês, eu ter falado de diferenças entre o uso do dia a dia de um analista ou de diferentes mercados que vai estar utilizando o Power BI para a realidade de um analista de BI, um analista de dados, e até tentar passar o que vale a pena vocês seguirem ou não, apesar disso ser um conceito mais complexo e ser um conceito que os próprios analistas de dados vão seguir, esse é um conselho que vale a pena vocês utilizarem, porque ele ajuda a melhorar a qualidade do resultado final e muitas vezes simplificar e diminuir a chance de erros. Então, por isso que vale a pena aprender da maneira correta, ok? Então, vamos lá. Vamos aqui para o Power BI. Eu tenho uma nova tela aqui, novo relatório, modelagem. Eu vou adicionar uma pasta de trabalho do Excel, que vai estar aqui na minha área de trabalho. Modelo de dados. Eu vou abrir. Vou carregar 3 tabelas que eu tenho aqui. Uma delas se chama produtos, com uma estrutura muito parecida com o que nós vimos lá. A outra se chama ordem de venda, também com uma estrutura muito parecida com o que nós vimos lá. E a outra se chama item. Vamos fazer todos os passos. Se eu selecionar as 3, vou transformar os dados no Power Query. Só para garantir que tudo está no formato que eu considero adequado. Então, eu vou até separar esses itens aqui, só para melhorar um pouco a organização. Então, eu vou vir aqui e vou criar um novo grupo. Modelo de dados. E aqui, deixa eu remover esse modelo aqui para fora. Ok, ele está separado dos demais, então eu vou fechar esse. E aqui eu posso
arrastar minhas tabelas, também fica mais fácil de eu visualizar esses itens, ok? Aqui eu tenho o ano, eu vou utilizar ele como número inteiro. O código fica como código mesmo, como número inteiro. O nome vai ficar como texto. Empresa também, perfumista, tipo, todos esses ficam como texto. Eu vou alterar aqui. E aí o preço eu vou deixar, como eu só tenho preços fixos, eu poderia deixar ele como inteiro, mas normalmente nós utilizamos decimal fixo para valores. Então eu vou manter nesse perfil, nesse padrão, ok? Eu vou pegar aqui a minha ordem de vendas e eu vou fazer a mesma coisa. Todos eles já, o tipo alterado automático do Power BI acertou o tipo de todos eles. Detalhe muito importante, como eu vou fazer ligação entre esses itens, o código, no caso, o código a ser utilizado entre produtos e... perdão. Eu vi aqui agora que o tipo deu errado porque tem alguns que tem texto aqui. Então deixa eu tratar eles como texto. Ok. As minhas ordens de venda estão ok. E o meu item, código de produto, código da ordem, também estão todos ok. Todo como número inteiro, quantidade com número inteiro, preço unitário com decimal fixo. Ok? Uma coisa que nós podemos fazer aqui, que é uma coisa comum de se fazer, é organizar as tabelas com um sinal de F, para que você saber o que é fato, e um sinal de D, para você saber o que é dimensão. Pode parecer que não, mas isso acaba auxiliando na própria organização. Você já sabe quais tabelas você deve buscar para pegar eixos e categorias e quais você precisa para os valores. Ok? Os dados estão todos corretos, eu vou fechar e aplicar. O Power BI automaticamente ele vai tentar ver as correlações entre as suas diferentes tabelas. Para facilitar, e como aqui está muito poluído, eu vou criar mais um espaço de layout, vou nomeá-lo aqui modelo de dados e nós vamos trabalhar apenas com os itens, que no caso é o F itens, o D produtos e o D vendas. Um dos itens ele já achou a concordância, ok? Só que, diferente do que nós temos no exemplo que eu mostrei, aqui o código que eu tenho aqui na ordem de vendas, ele é o número da ordem de vendas. Este código que eu tenho aqui é o código do produto. E aqui na F itens eu tenho as duas informações. Eu tenho o código, que é o código da ordem. Eu tenho uma ligação criada aqui entre esses dois. Perfeito. E eu tenho também aqui. E eu tenho também aqui uma outra relação entre os produtos, código de produto com código de produto, ok? Isso quer dizer que através do F-itens eu vou conseguir pegar informações tanto daqui quanto daqui, sem precisar necessariamente ter todos esses campos e principalmente sem precisar ter campos repetidos, tirando os campos que são utilizados como chave. Essa ligação e esses campos aqui
essa ligação normalmente são feitas com chaves primárias. Chaves primárias normalmente é um indicador que vai existir numa tabela que não se repete, como por exemplo, na ordem de venda, o código não vai se repetir. No produto, o código não vai se repetir. Na F itens, que no caso são os itens de uma ordem de venda, a soma do campo de ordem, que no caso é o código da ordem de venda, que é o pai, e o item, a conjunção dos dois não se repetem. Entendeu? Eu poderia ter 4 itens nessa ordem de venda, então eu vou ter itens do 1, 2, 3 ao 4, e eu vou ter aqui apenas uma ordem de venda. Então a conjunção dos dois não vai se repetir. Um vai ser ordem 1000, item 1, ordem 1000, item 2, ordem 1000, item 3, ordem 1000, item 4. Essas duas colunas formam uma chave primária, que é algo que não se repete, que você consegue identificar cada um dos itens de uma tabela. Ok? Isso é importante para ter consistência de dados. Uma vez que você identificou o que vai ser a chave primária no seu modelo de dados, né? Muitas vezes isso já vem definido do seu próprio negócio, mas você precisa identificar o que é. Pode ser apenas uma coluna ou pode ser a junção de mais de uma coluna. Uma vez que você definiu isso, é importante que você verifique e tenha certeza de que não existem itens duplicados e para que você mantenha a integridade dos dados, ok? As relações que são criadas aqui, eu vou dar um clique para mostrar os detalhes da relação, elas sempre vão ser feitas da seguinte maneira. Nós temos algumas opções. 1 para 1, onde eu tenho apenas um item de um lado da tabela e um item do outro. Por exemplo, eu poderia falar que cliente e vendedor é uma relação 1 para 1. Normalmente você vai ter um único cliente que é atendido por um único vendedor, normalmente, né? Você pode ter outras pessoas que atendem para outras razões, mas o responsável, a pessoa que ganha a comissão, por exemplo, normalmente é uma única pessoa. Essa é uma relação 1 para muitos. Relação muitos para 1. Muitos para 1. Por exemplo, eu tenho diversos funcionários para uma empresa, ou diversos funcionários para um departamento. Eu tenho apenas um departamento e eu só vou ter eu tenho aqueles diversos funcionários só vão participar de um único departamento. Eles não podem participar de mais de um, ok? Depois nós temos um para muitos, onde é o exemplo da ordem de venda. Eu tenho uma ordem de venda para muitos itens. Né? É essa a ligação que está sendo feita aqui, ok? Ou de um único produto para itens também. Também é uma relação de um para muitos. E por fim nós temos uma relação de muitos para muitos, onde eu tenho muitos itens aqui e eu tenho muitos itens aqui. Um exemplo de relação muitos para muitos poderia ser caso eu fizesse um cruzamento de clientes e produtos. Um cliente pode comprar muitos produtos dos que eu vendo, e muitos produtos podem ser vendidos para vários clientes. Então eu poderia fazer uma análise de um cliente específico, quais são os produtos que ele compra de mim. Isso seria uma análise muitos para isso poderia ser a base de uma análise muito para muitos, e eu também poderia fazer o inverso ao mesmo tempo. Quais são os produtos comprados por N clientes? Entendeu? Essa é um tipo de relação menos utilizada, porque normalmente se tenta granular essa informação para que a análise fique mais fácil. Relações muito para muitos normalmente são mais complicadas, tanto que se você for utilizar uma relação muitos para muitos, ele fala para você, ele dá esse alerta que você precisa ter noção da relação da cardinalidade muitos para muitos. Cardinalidade é um nome para relação, tá?
Isso só deve ser usado se for esperado que nenhuma das colunas contenha valores exclusivos e o comportamento significante diferente das relações muito para muitos seja compreendido. Existe um comportamento específico, não são todos os cálculos que você deveria fazer quando você tem esse tipo de relação. Então é sempre desaconselhado utilizar, ok? A não ser que você tenha realmente necessidade e que você realmente saiba o que está fazendo. Eu vou cancelar aqui, que eu não vou mudar a estrutura do relacionamento. Então nós já temos aqui os nossos relacionamentos feitos. E aí vocês vão ver agora, como por exemplo, como muda a ordem de como eu vou fazer as coisas. Eu não preciso depender, eu tenho menos campos, mas mesmo assim eu tenho uma quantidade razoável de informação. Então, por exemplo, eu quero saber a quantidade que eu vendi. Eu vou pegar o item aqui da minha tabela fato. Eu vou pegar o item aqui da minha tabela fato, vou criar um cartão. Vou vir aqui formatar esse cartão. Eu vou tirar o rótulo da categoria. Vou vir aqui na parte geral. Vou ativar o título, como nós já vimos. E eu vou colocar aqui quantidade. Quantidade eu acho que é o suficiente. Vou modificar. Aqui eu acho também que vale já dar uma formatada no cartão como um todo. Eu vou vir aqui em efeitos, na cor da tela do fundo eu vou alterar, no título eu vou deixar ele branco e aqui eu também vou deixar ele branco. Para isso eu preciso voltar na parte visual, valor do balão, vou deixar ele aqui branco. Perfeito. Agora que eu já tenho esse visual aqui, eu vou criar outro cartão para me aproveitar da formatação dele. E agora eu vou colocar o meu valor total de preço unitário. Eu não tenho ainda, de valor total. Eu não tenho o valor total ainda aqui. Eu vou mostrar como nós podemos fazer isso de duas maneiras. A primeira, eu posso vir aqui, criar uma nova coluna e multiplicar um pelo outro. Eu vou criar um campo novo. Então eu vou colocar aqui valor total. Vou chamar de vendas, vai. E eu vou fazer preço unitário F itens, preço unitário, vezes F itens, quantidade. Criei um campo, posso jogar ele aqui. Eu estou fazendo dessa maneira porque depois nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, só que com só que utilizando medidas, tá? Deixa eu diminuir um pouco o tamanho aqui da fonte do principal, está muito grande. Eu vou vir aqui, selecionei os dois para poder alterar os dois ao mesmo tempo, valor do balão. Eu vou deixar aqui 30. Tá melhor. Aí agora eu posso vir aqui em geral, propriedades. E eu vou deixar aqui, esse está com 202 de largura, esse 309. Eu vou deixar os dois com 200. Seleciono os dois. Ele já deixou os dois com a mesma largura. Ok? Então aqui eu só vou mudar o nome no título, geral. Vou colocar aqui vendas. Ok. Eu já tenho dois cartões aqui, talvez nós façamos outros depois, mas por enquanto tá bom. Agora vamos ver como funciona a parte de relacionamentos, né? Eu vou puxar novamente aqui as minhas vendas. É um fato que eu tenho aqui. Eu vou
puxar aqui a minha quantidade também. Eu vou usar esse gráfico aqui de colunas agrupadas em linha. E aí o que eu vou fazer aqui vai ser, deixa eu colocar a quantidade no eixo da linha. E agora eu vou vir aqui na minha tabela ordens de venda, onde eu tenho data, e eu vou jogar ela aqui no eixo. Quando eu faço isso, automaticamente aparecem aqui as opções de ter ano, trimestre, mês e dia, né? E todos eles estão aparecendo aqui, né? Neste caso, como eu acho que nós vamos utilizar alguns campos aqui da hierarquia como filtro, e eu quero que o ano esteja aqui, eu vou colocar o ano aqui, criar uma segmentação de dados, vou colocar como lista e vou deixar aqui. E aí eu vou tirar o ano daqui. Ok. E aqui eu tenho a visualização em diferentes níveis. Eu tenho o trimestre, eu posso baixar para o próximo nível, que seria trimestre e os meses. E eu posso baixar para o próximo nível, que seriam os dias. Apesar que eu acho que eu não vou querer ver por dia. Acho que não vai agregar para análise. Então eu vou ter esses dois níveis. Ok? Perfeito. Vamos continuar. Vocês perceberam que mesmo eu não tendo as informações todas numa mesma coluna, elas conseguiram interagir? Porque como o código do produto, ou melhor, o código da ordem está ligado a esse, quando ele faz a conta por exemplo, a quantidade, ele sabe ele sabe como correlacionar. É a mesma coisa de quando você faz um proc-v de uma tabela em outra. Você não faz o proc-v de uma tabela em outra e acaba deixando os dois dados na mesma tabela? É o mesmo princípio, só que você não precisa transportar a coluna para poder fazer o cálculo. Você simplesmente vai você simplesmente vai fazer o cálculo baseado nisso. É isso que a cardinalidade faz, é isso que os relacionamentos fazem. Vamos continuar aqui formatando. Nesse caso, eu vou mudar aqui os títulos para que eles apareçam de outras maneiras. Na verdade, não vou mudar os títulos, eu vou só mudar aqui, renomear para esse visual. Então, eu vou deixar apenas vendas. E eu vou deixar aqui apenas quantidade. Fica menor, altera já aqui. E esse é um caso que a gente não precisa nem mudar aqui nem mudar a descrição. O título automático que veio aqui, ele já está bom o suficiente, ok? O que nós podemos fazer aqui, no intuito de formatação, é tirar o eixo, o título do eixo aqui, e tirar o eixo, porque nós vamos trabalhar com rótulos de dados. Ok. Fica um visual legal, eu consigo ver aqui quantos milhões de quantidade e quantos bilhões em valor foram vendidos. Fica bem claro aqui para que eu possa fazer essa avaliação. Como eu tenho dois eixos para ocultar. Caso Perdão, deixa eu voltar aqui. Eu só preciso voltar aqui para poder pegar o segundo eixo aqui. Esse segundo eixo ele precisa aparecer porque senão o
o outro não vai aparecer aqui. Então ele precisa ficar aqui. O que a gente pode fazer é aqui no eixo secundário, nos valores, nós podemos deixar ele na cor branca para que ele não apareça. Fica um pouco mais clean. Então aqui nós já temos todas essas informações. Eu também vou tirar o título daqui, porque não tem sentido aparecer mesa aqui. A gente ganha um pouco de espaço e a visualização fica melhor. Eu vou diminuir um pouco aqui, melhor, vou diminuir um pouco na altura. É o suficiente para a gente poder ver a diferença. Talvez deixar um pouco mais de espaço aqui, por caso a gente for ter mais alguma visualização. Eu acho que é um bom tamanho. Ok? Perfeito. Já fizemos uma parte da visualização nos utilizando do recurso de modelagem de dados. Nós vamos dar continuidade sobre a parte de interações entre objetos e formatação condicional nos próximos tópicos. E também vamos utilizar mais de recurso de modelagem de dados para poder finalizar esse relatório e conseguir um resultado final interessante. É isso por enquanto. Muito obrigado.